Glória a Deus. Estávamos adorando ao Senhor com esse hino 15. E eu me lembrei que este hino foi e é a história de muitos de nós. Porque ele fala de conversão. E isso faz com que nós avaliemos se fomos convertidos, estamos sendo convertidos ou ainda precisamos ser convertidos. Este hino deve ser uma reflexão diária, porque foi a cruz que marcou o momento em que Jesus se fez maldito para que nós pudéssemos ser benditos. Glória a Deus. Foi na cruz que nós pudemos compreender que Jesus entrou em nosso lugar e substituiu aquilo que eu e você deveríamos fazer, mas não conseguiríamos fazer. Olha que interessante. É por isso que eu quero convidar você a ser sempre um crente atento. Não seja como aquele crente acostumado, não é? Porque a gente, quando acostuma, até com o sofrimento, às vezes a gente acostuma, não é? Então nós precisamos ter cuidados. Por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia nos ensina a viver cada dia como um novo dia. E quem é que diz isso? Jesus diz: basta cada dia o seu mal. Então, vivemos o de ontem, estejamos prontos para viver hoje um tempo novo. Amém? Eu quero convidá-los para ficarmos todos em pé. A quarta-feira nós falamos aqui sobre o temor ao Senhor. E mostramos à igreja que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É possível que você se julgue sábio. É possível que você se julgue muito confiante nas suas próprias razões. Mas, meus amados, se não tivermos temor de Deus, poderemos agir tolamente. Porque nós podemos ganhar agora e perder ali. Mas se agirmos no temor do Senhor, não perderemos nada do que tivermos conquistado. Você pode dizer comigo: não perderemos nada do que tivermos conquistado. Imagine você que depois de lutar bastante, esforçar-se muito para conquistar alguma coisa e perder. Avalie isso. Depois que você lutou, e aí conquistou, mas por ausência de temor, você vir a perder aquilo que você já tinha conquistado. Interessante. Que nós possamos compreender aquilo que a palavra de Deus nos ensina dia após dia. Mas eu quero convidar você para ler um texto que está no Salmo de número 112. Os israelitas, quando eles se endereçavam para o templo e eles chegavam para ler os salmos, na verdade não era uma leitura apenas, na verdade não era simplesmente uma recitação, na verdade era um cântico em forma de oração, era uma oração cantando. Então entenda que quando você entra na casa de Deus, você veio para estar culto. E você então, ao ler o texto sagrado, comece a pensar o que Deus está fazendo através daquilo que você crê na palavra, porque nós cremos na palavra. Crente vive de palavra. Se não for isso, alguma coisa está errada. Então, vamos ver o que é que diz o Salmo de número 112. Salmo de número 112. Meus amados, antes ainda de começar a ler, nós podemos cantar, mas não louvar. Nós podemos cantar sem louvar. Tem muita gente que canta,
mas não louva. Agora, quando o seu coração está bem disposto, você canta e você louva. Aleluia. E o salmista diz isso: estejam nas nossas gargantas os altos louvores de Deus. Então, querido, é muito glorioso quando você vem para a casa de Deus e você entende que você foi feito para ser um adorador. Você entende que quando você vem para a casa de Deus e você se posta sentado ou em pé como estamos agora, você é um adorador. E é por isso que eu sempre gosto de observar que às vezes, quando entramos na casa de Deus, a gente tem uma necessidade tão grande, não é? De ir ao banheiro, de beber água, de ir ali, de ir aqui, não é? Mas quando você vem para a casa de Deus, você deve ter claro na sua mente: eu tenho um propósito, eu sei o que é que estou fazendo. Amém? Amém? Então vamos juntos no Salmo de número 112, o verso de número 1. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Você compreende o que é isso? Este verso de número 2 está falando que a sua descendência, olha aqui, crente, glória a Deus, aleluia, isso mesmo, a sua descendência. Aí você vai dizer assim: pastor, mas eu nem tenho descendência ainda. Abraão também não tinha. Abraão também não tinha. Mas sabe de uma coisa? Abraão creu e isto lhe foi imputado por justiça. Aleluia. Verso 3: fazenda e riqueza ou riquezas haverá na sua casa. E a sua justiça permanece para sempre. Aqui você entende por que Davi diz assim: o justo, quem? O justo não mendiga o pão. O justo não mendiga o pão. Olha aqui o que é que está escrito. Isso aqui é promessa. Às vezes você diz assim: eu tenho uma promessa. Qual é a sua promessa? Qual é a promessa que você tem? Em qual delas você está firmado? Se alguém puder ajudar as crianças aqui. Em qual delas você está firmado? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Verso de número 4. Aos justos nasce luz nas trevas. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Eu queria convidar você para dar um glória a Deus agora. Pode ser mais um? E se for para Deus, pode ser mais um? Eu quero só lembrar você que às vezes você está passando por uma dificuldade e você diz assim: bom, eu estou vendo que pelo menos tem uma luz no fundo do túnel. Interessante, não é? Eu quero dizer que quando você olha e vê uma luz no fundo do túnel, isto não é fé. Isto não é fé. Pastor, mas eu já ouvi tanta gente pregar dizendo que isso é fé. Não, isso não é fé. Isso é a própria luz que você está vendo. Você não está vendo uma luz no fundo do túnel? Então isso não é fé. Por que não é fé? Porque a Bíblia diz que não é. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê.
vendo uma luz no fundo do túnel, continua caminhando, porque você está vendo uma luz. Agora você vai andar por fé quando você olha para o túnel e você não vê luz alguma. Aí você tem que andar plenamente pela fé. É isto que está escrito nesse texto: aos justos nasce luz nas trevas. Você pode dar um glória a Deus? Foi por isso que eu convidei você para dar um glória a Deus antes. Você já poderia até ter dado um outro glória a Deus agora, por causa da palavra. Mas eu quero chamar a sua atenção. Verso de número 5. Bem irá ao homem que se compadece e empresta. Bem irá ao homem que se compadece e empresta. Disporá as suas coisas com juízo. Querido, toda vez que você ler o Salmo, procure descobrir o que está escrito nele. Isso aqui não é letra morta. Em direito, nós aprendemos que alguns artigos tornam-se letra morta. O que é isso, pastor? O artigo 240 do Código Penal fala sobre o adultério. Sabe o que acontece? A gente não consegue nunca provar um adultério. Então, se você quiser provar um crime de adultério, não dá. Por causa disso, chamamos esse artigo de letra morta. Mas deixe-me dizer uma coisa para você: a palavra de Deus não é nova a cada manhã, como alguém prega. Não, pastor, não. A palavra de Deus é viva. E a própria palavra fala isso. É por isso que a própria Bíblia explica a Bíblia. Hebreus, nós vamos encontrar o texto expressamente dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais poderosa que espada alguma ela penetra na divisão da alma e do espírito. Para aqueles que são dualistas e que não compreendem isso. Mas a Bíblia diz que a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Sabe o que é isso? Isso é a vivacidade da palavra. Você poderia ter dado um glória a Deus pela palavra. Bem irá então ao homem que se compadece e que empresta. Disporá suas coisas com juízo. Verso 6. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Vocês? Nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Aleluia. Aleluia. Verso 7. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme. Confiando no Senhor. Confiando no Senhor. Quando chega uma notícia ruim, fique tranquilo. Todos os nossos dias estão contados. Todos os nossos dias estão contados. Saiba, crente, se você não for arrebatado, um dia você vai morrer. Mas se você morrer estando tudo certo, pode ficar sossegado, porque Deus vai mandar uma carruagem para te receber. Aleluia. Mesmo que ninguém veja, mas você vai ser recebido na glória. Aleluia. Aleluia, porque você confia no Senhor. Verso 8. O seu coração bem firmado não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Agora não entendi, pastor. Quer dizer que todo mundo vai morrer então que eu odeio? Como é que vai ser agora? Não. Não. Se você
confia em Deus e você tem o desejo correto, o seu coração estará seguro. É Deus quem peleja por nós. É Deus quem peleja por todos nós. Então não há nada que nós precisemos fazer contra quem se declara nossos inimigos. Você tem inimigo? Eu não tenho inimigo. Eu não tenho nenhum inimigo. Mas eu não posso garantir que alguém não me ame. Não posso garantir. Mas o meu desejo é que todos sejam abençoados, até aqueles que se dizem meus inimigos. Então você pode ficar sossegado. Verso de número 9. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. Diga isso. É por isso que você tem que estar sempre glorificando a Deus, porque Deus faz com que aconteça aquilo que nós não imaginamos. É Deus quem vira a chave que nós às vezes queremos virar e às vezes a gente quebra. Então, sossega lá. O ímpio verá isto e se enraivecerá. Diga. O ímpio verá isto e se enraivecerá. Rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Quando você é temente ao Senhor, Deus tem muros de fogo. Aleluia, 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 aleluia. Muros de fogo ao seu redor. Aleluia. É Deus. Aprenda a temer ao Senhor. Verso 11. É o 10, até o 10, terminou. Agora, meus amados, eu quero convidar você para dar uma palavra de gratidão ao Senhor e pedir ao Senhor um coração temente. Davi aprendeu isso. No Salmo 51 é o que nós chamamos do Salmo do arrependimento. Davi se põe diante de Deus e Davi diz: pequei, contra ti somente pequei. Meus amados, isso é temer a Deus. Isso é reconhecer que eu peco, que você peca, mas diante de Deus, Ele é aquele que perdoa os nossos pecados. Ainda que nós tenhamos que passar por um aperto por causa daquilo que nós fizemos, porque não existe consequência sem uma causa anterior, não é? Aquilo que nós temos como consequência tem uma causa anterior. Mas tenha certeza, quando nós nos arrependemos diante de Deus, Ele é piedoso. Ele não age como age o homem. Eu ficaria pregando o tempo todo aqui, mas vamos orar agradecendo por esta palavra. Amém? Pastor Josué. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Maravilhoso e eterno Deus, sim. Te damos graças, Senhor, Pai Santo, por estarmos, ó Deus, neste momento de pé diante da Tua presença, Meu Deus. Senhor, para louvar e exaltar o Teu nome, Senhor, Pai Santo, e com temor e tremor expressar a Ti a nossa gratidão, Senhor, reconhecendo, ó Deus, a Tua bondade, Senhor, Pai Santo, a ação do Teu poder sobre as nossas vidas, Senhor, porque se estamos aqui, Senhor, é porque a Tua graça e a Tua misericórdia nos preservou, Senhor, para que estivéssemos aqui declarando a Ti, Senhor, os louvores e a adoração que Te é devida. Pai Santo, em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos, Senhor, receba todo o trabalho, Senhor, tudo, Senhor, que os Teus servos trouxeram para ofertar a Ti, Senhor, diante do Teu altar, Senhor, que cada vida que aqui está, Senhor, possa, Senhor, encontrar, Senhor, graça diante dos Teus olhos, Senhor, e ser, ó Deus, grato a Ti por tudo, Senhor, que Tu tens manifestado no meio de nós.
Pai Santo, que a tua boa mão, Senhor, esteja estendida sobre a tua igreja, Senhor, conduzindo os passos dos teus servos, Senhor, olhando, Senhor, cada lar, cada família, cada um do seu particular, ó Deus, na sua intimidade, Senhor, e respondendo o clamor da tua igreja. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que não há outro lugar na terra que possa se comparar, Senhor, com esse que estamos diante da tua face. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, Pai Santo, fica conosco, receba a nossa adoração, e nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta introdução, esta palavra que traz esclarecimento e entendimento aos corações dos teus servos, da tua igreja. Deus, em nome de Jesus, toma o primeiro lugar, seja, Senhor, exaltado e glorificado eternamente, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém e glória a Deus. Tome assento, igreja. As nossas crianças vão louvar ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que da boca das crianças se extrai o louvor perfeito. Glória a Deus.